Ó você ali. Ela se vê na câmera. Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite. O que eu faria para começar contrabaixo em 2025 e não cometer nenhum erro? Não gastar nenhum dinheiro à toa, não perder tempo, não comprar curso que não serve para nada, não comprar instrumento inútil. O que eu faria? Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite. Eu toco desde 2000 e sou um músico formado. Então eu vou compartilhar aqui parte da minha história, vários erros que eu cometi e erros para você não cometer, para você não perder tempo, não gastar dinheiro à toa, tá bom? Então o que eu faria para começar a tocar baixo em 2025. Esse vídeo vale para quem está começando do zero e para quem está recomeçando, porque eu sei que tem muita gente que às vezes acaba parando por algum motivo e agora quer dar aquela reestruturada e recomeçar. Então, o que eu faria aqui? Bom, primeira coisa eu vou falar sobre equipamentos, vou falar sobre cursos, aulas e coisas para você evoluir, coisas para você evitar também, que são coisas que atrapalham no ensino, no estudo, no desenvolvimento do instrumento, tá bom? O que eu estou pensando aqui? Você vai tocar por diversão. Ninguém está começando para já virar profissional, né? Então, primeira coisa aqui é o quê? Você vai cuidar da mente, né? Eu já vi uma vez um vídeo, sei lá, do Leandro Carnal falando sobre isso, que é que nem você aprender uma segunda língua, é igual você fazer esporte, é você estudar música por seu próprio bem. Então, nesse momento, esqueça talento, esqueça se você vai ter futuro na música, esse tipo de coisa. Você vai tocar porque você vai tocar. Assim como alguém vai na musculação e não vai virar um competidor, né? Embora o professor às vezes ache isso, né? Acontece isso também com o professor de música. Então o professor de música ele tem que calibrar qual é o objetivo do aluno. Isso é muito importante para qualquer área que você vai fazer. É a mesma coisa que jogar futebol. Você pode jogar futebol sem querer ser o Pelé, sabe? Você pode apenas jogar para o seu próprio bem, para a sua diversão. E isso vale para música. Eu sei que muita gente às vezes pensa se a pessoa vai tocar porque tem talento. Claro que às vezes se a pessoa tem uma facilidade natural, ajuda, porque dá motivação. Você começa a tocar e as coisas vão dando certo e a felicidade acontece. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, ela tem que se esforçar um pouco mais e às vezes isso se torna desmotivador. Então, isso pode existir um fator e pode existir isso também para músico profissional, por exemplo, quem quer ter alta performance, né? Ah, não, eu quero tocar que nem o Pipoquinha. Pô, aí é difícil, né? Eu já falei pra muita gente, aí tem que nascer de novo, né? Porque ele tinha 9 anos e ele já tava tocando, sabe? Tipo, já tava tocando melhor do que quase todo mundo. Além de muita facilidade, muito estímulo, começar a estudar logo cedo, vir de uma família de músico e encontrar pessoas certas nos momentos certos, né? Ele teve vários tutores que ele foi encontrando, as pessoas foram apadrinhando e ajudando no desenvolvimento. Por isso que virou o que virou, né? Ou seja, foi uma confluência, vários fatores dando certo para se chegar nisso. Agora, a gente não vai levar isso em consideração. A gente não pensa nisso. Eu sou educador musical, o que eu quero fazer? Eu quero levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Eu quero que a pessoa toque melhor. Então, se ela está tocando de determinada forma, eu vou fornecer exercícios, fornecer matérias para que ela toque um pouco melhor. Vou falar, é isso aqui que precisa melhorar e tudo mais, e a gente vai conseguindo desenvolvimento. O que eu busco sempre? É deixar o músico inteligente, né? Deixar o músico que ele sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo ali, ele está tocando, tem um raciocínio matemático também. Claro, a gente usa os desenhos, nosso instrumento é físico, a gente vai basear bastante coisa, tipo, aperta aqui, depois aqui e tal, e a gente usa isso. Eu acho que a coisa visual é bem importante, por exemplo, você vê músicos tocando para você ver como é que a pessoa está fazendo, então tem essa parte visual, mas também tem muito a parte das contas, então deixa inteligente. Então estou pensando aqui, a gente vai tocar por hobby. Quanto tempo você precisa ter por dia? Vamos lá. É a primeira coisa que você está pensando, antes de você tocar contrabaixo. Você ainda não está tocando contrabaixo, mas vamos supor assim, eu tenho 0 horas por dia. Será que vale a pena eu começar? Aí não vai dar certo, né? Não tem como, né? Vou aprender uma nova língua. Quanto tempo eu vou estudar por dia? 0? Não tem como. Não vai dar certo. Então, tem que ter alguma quantidade de horas. Aí o cara já fala assim, Renato, umas 5 horas por dia. Cara, que realidade é essa? Não existe isso, né? Só se você é herdeiro, você não tem nada para fazer mais, né? Então, ou é um estudante de música profissional, né? Você então tá pausando todas as coisas da sua vida para você ficar bom na música. Então você dispõe desse tempo. Mas assim, 5 horas por dia é uma quantidade surreal. Tem músico que estuda 8 horas por dia, mas isso também volta naquela parte que eu falei, que é alta performance. Vamos supor o seguinte, para a vida real, uma pessoa que trabalha, ou uma pessoa que estuda, ou uma pessoa que faz os dois, 1 hora por dia, será que é possível? Talvez você também tenha que ir na academia, talvez você também tenha que fazer comida, catar cocô de cachorro, não sei como é que é. Mas vamos supor, 1 hora.
Renato, eu não consigo 1 hora. Não vai ter como fazer 1 hora por dia. Meia hora, tá bom? Metade. Pô, meia hora é muito pouco, né? Dá pra fazer no banheiro, né? Literalmente, né? Então, menos do que isso, eu acho que é pouco. Você fala assim, eu vou tocar só no domingo. Eu acho isso errado, sabe? Faça todo dia. É mais importante você tocar 20 minutos todo dia, você se dedicar 20 minutos a isso, e você pensar nisso 20 minutos por dia, que seja meia hora, que seja 40 minutos, todo dia. Porque é importante você dormir, você acumular. Sabe? É que nem acontece com qualquer coisa na vida, né? Com a musculação também funciona assim. Funciona assim com qualquer estudo. Você faz um pouco, aí você dorme para o seu cérebro assimilar aquilo, para o seu corpo, enfim, acostumar com aquilo que você fez, para no próximo dia você conseguir fazer. Eu sempre brinco. Na música acontece o seguinte, você acorda sabendo. Não é que você treinou o dia inteiro e você consegue fazer. Eu lembro que eu treinei o slap do Victor Wooten, não aconteceu nada. Aí eu treinei de novo, pratiquei de novo. Aí um dia eu fiz o download, sabe? Tipo, um dia eu acordei, saí fazendo, sabe? Ou seja, foi enquanto eu dormia, meu cérebro encaixou as peças ali e eu acordei sabendo fazer. Isso é muito engraçado, é muito emocionante quando acontece. E na música é quase sempre assim. Você vai acordar um certo dia sabendo fazer determinada coisa. É bem legal. Por isso que é importante fazer todo dia. É melhor do que você, por exemplo, pegar o domingo e ficar 8 horas tocando. Por quê? Você nem tem a prática de ficar 8 horas tocando, sabe? Então aí você vai ficar 8 horas, é tipo a primeira hora prestando atenção e o resto tudo no piloto automático, desligado e sem ter evolução nenhuma. Então é melhor que você distribua isso ao longo da semana, tá bom? Vamos supor que é 1 hora por dia, eu acho perfeito. Tem gente que pode um pouco mais, tem gente que pode 2, mas eu acho que 1 hora é ideal, assim, sabe? Não é cansativo, é sustentável, você consegue fazer para sempre. E eu penso que sempre é isso, música é pra sempre. Então você assumiu que você quer tocar, pensa onde você quer estar daqui a 8 anos, daqui a 5 anos. Porque é lento, o prazo é longo e a caminhada é gigantesca. Mas é muito legal, porque é uma missão longa. Não é um negócio que você, daqui a um mês, você já zerou o jogo, sabe? É um negócio que vai ficando cada vez mais legal. Então pensa nessa coisa de tocar pra sempre. Porque tem muita gente que às vezes cria o quê? Cria um prazo absurdo. A pessoa pega uma empolgação e aí começa, compra baixo, fica o dia inteiro, quer ser alta performance, quer não sei o que lá, passa 5 meses a pessoa abandona. Esse é tão clássico, cara, acontece muito. Então sempre que eu vejo um aluno muito motivado, não é que eu vou jogar desmotivação nele, mas eu vou falar pra ele, vamos se divertir um pouco. Sabe, eu tento dar uma acalmada nas pessoas que estão com esse furor, porque eu sei que isso é passageiro. Então eu tento criar o quê? Uma rotina que seja sustentável. O mais importante de tudo é que seja sustentável. É melhor do que seja muito. Então faz uma coisa que seja pra sempre. Eu consigo 20 minutos pra sempre. Tá bom. Bora lá. Tá bom. 1 hora vai ficar bom. 1 hora você vai estar se divertindo, vai estar conseguindo fazer até música de qualidade com isso. Leva um tempo. Quanto mais você estudar no começo, melhor, óbvio, né? Mas faz o que é sustentável pra você poder fazer pra sempre. Tá bom? E sobre equipamento? Quanto eu preciso gastar? O que eu preciso comprar? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai comprar um SX Jazz Bass. E fim do vídeo, acabou, podemos ir embora, pode desligar, acabou, tchau. Brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Por causa do seguinte, esse baixo ele é extremamente normal, é o baixo mais standard, dá pra você tocar qualquer coisa que você quiser com ele, dá pra você já explorar diferenças de timbre entre captadores. Ele é um baixo bem construído, dá pra você evoluir tecnicamente, porque se um baixo for muito ruim, você às vezes vai ter dificuldade de simplesmente tocar com ele, então aí vai ser a culpa do baixo, não vai ser a culpa sua. Mas no caso ali, é um baixo que dá para se desenvolver tecnicamente, tem um timbre legal, você não vai precisar trocar de baixo tão cedo, inclusive quando você comprar um segundo baixo, você pode manter esse para usar no dia a dia, muita gente faz isso, então seria isso. Tá, mas eu não tenho dinheiro para esse baixo. Tá bom, compra algum mais barato, daí no caso, por exemplo, vai para um Tajima. Tajima eu acho que é mais barato do que o SX. E não tem dinheiro pro Tajima? Vai para um mais barato, sei lá, vai para um Strindberg, para um PHX. Mas procura algum baixo Jazz Bass, algum baixo com 2 captadores, para você já explorar essa diferença de timbres. Ah, Renato, eu gosto de Precision. Tá bom, compra um Precision, então você vai ver que é um baixo ótimo também. E na maioria das gravações que a gente ouve, às vezes é um Precision, então você vai identificar o timbre dele ali. Ele é um baixo muito simples, muito rústico, muito legal para você começar também. Só que ele tem menos opções de timbre,
Ali o slap dele já não é tão legal, no Jazz Bass vai ficar mais bacana. Enfim, isso aqui é opinião minha também, é o que eu faria, né? É o nome do vídeo. Então, pô, Renato, mas eu curto Dream Theater, eu quero um baixo igual esse aí que você tá, ó. Um baixo desse aí, de 6 cordas, pra já começar assim. Eu não indicaria, porque é uma coisa muito específica. Eu recomendo você começar com normal. Como assim? Eu vou falar assim, uma parte nova do vídeo. A escola do normal. Como assim? Você vai tocar baixo normal, tá ligado? Como assim? Como é que eu explico isso? Por exemplo, você vai começar tocando música do Korn? Não. Você vai começar tocando música do Slipknot? Não. Você vai começar tocando música do Dream Theater? Não. Vai começar a tocar música... Acho que deu pra entender, né? O que você não vai fazer? Nada que seja muito específico, nada que seja muito evoluído. Pensa na música como se fosse uma árvore, assim, ó. Você tem os estilos que são mais raiz. Por exemplo, blues. Você vai ter jazz, rock antigo. Isso vai se evoluindo e vai ficando cada vez mais especializado, né? Pensa assim, quando chega nos anos 70, você já tem punk, metal, já vai ficando mais específico. Chega nos anos 80, não é só metal que tem, você tem heavy metal, British, não sei o que lá, power metal, thrash metal. Chega nos anos 90, começa a ficar cada vez mais especializado, cada vez mais... E as pessoas que tocam esses estilos também são mais especialistas. Isso vale também pro jazz, por exemplo. Você vai começar já tocando Tribal Tech, por exemplo, que é a banda, que é o Gary Willis no baixo. Pô, aquilo é muito específico, é muito evoluído, é muito ramificado. Eu recomendo você começar por coisas mais raiz, coisas mais standard, coisas mais comuns, sabe? Por exemplo, você vai tocar rock and roll no baixo, pô, começa por um Black Sabbath, depois tenta tocar alguma coisa do Led Zeppelin, rock and roll clássico, pensando, né? Não, vou tocar metal. Tá, toca um Iron Maiden de repente, não vai já para um metal muito atual, muito extremo, sabe? Iron Maiden já vai dar trabalho pra caramba, já é difícil de tocar. Não, eu quero tocar jazz. Tá bom? Começa com os standard do Hellbook, sabe? Tipo, lendo aquelas cifras. Não, eu quero tocar sertanejo. Pega o sertanejo raiz primeiro, sabe? Tipo, quero tocar forró. Tá, aprende a tocar o forró mais normal que tem, o forró dos anos 80, 70, quando começou a ter baixo no forró, depois vai evoluindo para as coisas mais atuais. Porque senão você já vai cair para um baixo de 5 cordas, baixo de 6 cordas. E eu acho que se você fizer isso, vai ser desmotivador. É muito difícil você pegar um instrumento como esse aqui e já sair tocando do zero. Porque ele tem mais corda, ele atrapalha. Você olha aqui de cima, dá até vertigem, parece que você está em cima do Copan. Parece que tem andar demais aqui, tá ligado? Então, começa com uma escola mais comum, sabe? Uma coisa mais normal. Ah, eu quero tocar uma escola Jazz Fusion. Começa do começo, começa pelo Jaco, sabe? Tipo, que é quem desenvolveu essa linguagem, não quem pegou o Jaco e foi rodar no Mac, né? Por exemplo, tem aquele baixista francês, o Adrian Furreau, por exemplo. Ele seria como se fosse um desdobramento do Jaco. Se você começar a estudar por isso, vai dar muito trabalho. Claro que nada te impede de buscar sua linguagem, seu estilo e tudo mais, mas eu diria pra você, fica uns 3 anos tocando normal. Como assim? Toca com baixo de 4 cordas. Toca com baixo passivo, sem inventar muita moda de pré, de coisa. Toca sem efeito, toca com afinação normal. Não fica fazendo afinação alternativa. Ah, eu quero colocar um cisão no meu baixo de 4 cordas pra tocar slip. Não faz nada disso. Fica tocando normal. Toca a música. Ah, mas daí não vai dar pra tocar tal música. Não vai dar. Não vai dar pra tocar determinadas músicas do Dream Theater, por exemplo, com baixo de 4 cordas. Algumas vão dar. Alguma coisa você consegue adaptar. Eu toquei por um tempo. E você vai adaptando, a música sai, só que fica diferente. Sabe? Então você não está aprendendo aquela linguagem. Então o que eu diria? Aprende a tocar as coisas standard, as coisas padrões, as coisas que vieram primeiro, as coisas mais raiz. Sempre que você pesquisar, pensa assim, aquele baixista ele é extremamente atual e ele é evolução de tal estilo. Esquece. Vai ver isso depois. Por exemplo, outro dia uma galera mandou um link do Mudvayne pra mim. Renato, tira essa música. Eu olhei, eu falei, cara, não sei nem o que ele tá fazendo ali, tá ligado? Tipo, é um negócio que se fosse pra tirar aquilo, eu teria que ficar meses pesquisando. Porque é muito específico. Eu vou tocar, por exemplo, uma música do Protest the Hero no baixo. Pô, eu teria que ficar meses pra descobrir o que ele fez tecnicamente ali. Então, demora. Por quê? Porque é muito específico, é muito especializado. Isso vale pra qualquer estilo. Desde os metal até o jazz, funk, pra qualquer coisa. Se você for pegar uma coisa muito atualizada, muito evoluída, vai dar trabalho e é inviável para quem está iniciando. Então fica um tempo numa escola standard. Vou falar sobre aula.
Bom, o que eu faria? Faça aula com o Renato Leite. Eu dou aula, meu número tá aqui embaixo. Tadã! Brincadeira à parte. Eu sei que para muita gente o preço da minha aula é inacessível. Como assim? Eu cobro R$100 a aula. É baratíssimo. Para São Paulo é de graça, para Rio de Janeiro é de graça. Mas eu dou aula para pessoa do Brasil inteiro. Então tem pessoa que às vezes é de outro estado, que está morando numa determinada região, que esse preço é caro. Então o que eu indico? Faz aula com um professor local, se matricula numa escola local. Faz aula com alguém. Por quê? Você não precisa já cair de cara numa improvisação, numa teoria, já ir pegando coisa, sabe, correr atrás do prejuízo, não quero aprender do jeito certo e tal. Faz aula com um cara que vai te ensinar a tocar as músicas. Aprende um monte de música. Pensa assim, você tá no zero, você tem que ter um repertório, sabe, saber tocar 30 músicas, saber tocar 60 músicas, 100 músicas. Então, vai fazer aula com um cara que te ensina a tocar baixo, sabe? No sentido de postura, como sentar, como tocar aquela música e ela sair legal. Esse é o mais importante. Então, o que você tem que cobrar desse professor? Que ele te ensine as músicas ali. Pede para ele te ensinar também, falando sempre o nome da nota, sabe? Por exemplo, assim, aqui a música vai tocar um dó, um ré. Por exemplo, você pode usar cifras também. Cifra é legal. Tablatura não é tão legal. Chegou essa hora. Bom, o que acontece? Tablatura, você vai ficar fazendo por número. Eu não recomendo. Quem começa na tablatura, geralmente fica usando tablatura por muito tempo. E uma hora tem que abandonar. E é difícil de abandonar a tablatura, porque você está meio viciado nela. Então eu recomendo, já começa sem. O cara vai falar para você, ó, aperta aqui, ó. Aí você olha onde é e faz. Sabe? Não precisa da tablatura, não precisa daquele papel escrito, mas eu vou esquecer. Tenta decorar aqui no baixo como é que é. Então escreve em cifra, escreve por nome de nota. Sempre pensa no nome da nota que você está tocando, sabe? Se você deixar de pensar no nome da nota que você está tocando, vai atrapalhar a sua evolução. Então, pensa assim, você está começando. Pô, mas isso aí é mais lento, é mais difícil. Claro que é. Você tem que pensar, né? É muito mais fácil, né? Se o cara te falar, assim, aperta triângulo, bola, quadrado, é o PlayStation, né? Vem ali a tablatura, tipo, aperta o 4, a casa 12, aperta tal, aí é muito fácil, né? Só que daí você fica jogando esse joguinho no modo fácil, você não evolui. Você precisa jogar o jogo no modo mais difícil para você evoluir nele. Então o que você precisa pensar? Nome de nota. Sempre que você estiver pensando no nome de nota, tá certo. Claro, depois vai vir a teoria, né? Você vai aprender intervalo. Então é legal pensar por intervalo? Sim. É legal pensar por escala, por campo harmônico, saber todas as contas, né? Eu brinco aqui. É legal você ter um cérebro que seja um quad-core, né? Você tá lá, um chip tá pensando qual é a nota que você tá tocando, a outra tá procurando no baixo onde que é, aí o outro, qual é o intervalo que isso exerce em relação à harmonia, o que isso tem a ver com a escala, com o tom que você tá numa música modal ou tonal? Ele é quase filósofo, esse chip aí. E aí tem um outro que tá pensando o quê? No timbre, na execução, tá fazendo você tá no palco, pô, então você tem que dar uma sorrida, né? Oi, tudo bem? Né? Então, você tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Agora, o que é o ruim? O cara pensando só por desenho, né? O cara pensando só por número, aí tá errado. Então, tablatura pode até ajudar. Por exemplo, se você for tirar uma música muito difícil, vamos supor, você vai tirar um Dona Lee da vida. E aí, pô, de ouvido ali, praticamente impossível. E você vai ver a mão do cara tocando, também é muito rápido. Eu ainda recomendo, põe o vídeo lento e vai olhando no vídeo. É melhor do que tablatura. Então, quando você for tirar a música, o que eu recomendo? Põe o vídeo de uma pessoa tocando. Você vai ver a mão, tem a tablatura embaixo. No pior das casos, você olha ali. Mas tenta olhar a mão para ver o que a mão tá fazendo. Tem cifra? Bora na cifra. Tablatura, evita. Mas se... preciso tirar a música para amanhã. Vai, tira a música, né? Fazer o quê? E tem um tipo de repertório que eu chamo de repertório avançado. Vamos supor, você vai tirar uma música do Dream Theater. Você vai tirar uma música do Jaco Pastorius. Mas isso é mais pra frente, né? Não é pra quem tá começando agora. Aí você pode pegar uma tablatura, que é pra ver qual é a digitação que a pessoa usou, porque às vezes é importante. Se você não souber como que a pessoa fez a digitação, às vezes você não consegue tocar. Claro que você pode fazer uma pesquisa da digitação, né? É legal você, por conta própria, chegar em vários resultados de digitação. Mas, às vezes, essa dica da pessoa que tocou mesmo, né? Às vezes funciona bem. Principalmente quando é songbook oficial, né? Por exemplo, tem o songbook do Victor Wooten. Ele escreveu as próprias tablaturas do que ele toca. Na verdade, partituras. Mas tem tablatura também. Então você consegue saber exatamente o que ele fez, onde ele apertou. Nesse caso, tablatura do bem, tá bom? Nos outros, se você tá tocando sem saber qual é a nota que você tá tocando, tablatura do mal.
Pô, mas daí eu vou ficar fazendo aula com um professor local, como é que eu vou saber se eu tô evoluindo, né? Eu dou aula avulsa, então você pode de vez em quando fazer uma aula comigo para eu avaliar se você tá evoluindo, como você tá indo, porque precisa disso, precisa de um diagnóstico. E às vezes esse professor local ele não faz diagnóstico, né? Ele sai passando música e sai corrigindo você, arruma isso, arruma o timbre, toca mais assim, tal. E é só isso que precisa mesmo, sabe? Agora, é legal às vezes você ter um diagnóstico de alguém que vai ver, pô, talvez seja legal você começar a estudar teoria, e aí você vai estudando por conta própria. Por exemplo, eu tenho uma série aqui no YouTube que vai do 0 ao infinito. Então você pode ir por conta lá. Você vai aprender a escala maior, campo harmônico, então vai ter a teoria aplicada ao baixo. Eu acho que é legal você fazer isso por conta também. Então pode ir fazendo, tal, mas de vez em quando você pode ter um diagnóstico no professor. Precisa fazer aula comigo? Não, tem um monte de professor, né? Mas assim, que você viu que eu fiz aqui? Coloquei assim, professor local, é o cara o quê? É o cara da sua cidade, o cara do bairro, tal, que toca, que tal, mas não é o cara que toca há 30 anos, fez faculdade de música, foi morar em São Paulo, foi tocar com não sei quem lá, sabe? É o cara que tá dando as aulas ali, sobrevivendo, sabe? Então é o cara que vai te ajudar, principalmente no começo, sabe? Porque ele vai ter a paciência, ele vai mostrar como é que faz e tudo mais. E tem esse outro professor que é o quê? O professor mais especialista, né? Que é o quê? Geralmente é um professor que toca mais tempo, é o cara que estudou de verdade o instrumento, é o cara que pode ensinar uma partitura, pode te preparar para um vestibular de música, é o cara que vai poder fazer um diagnóstico se você está tocando errado, o que você precisa fazer para você evoluir, é o cara que provavelmente fez uma faculdade de música, ou não necessariamente, né? Mas é um cara que estudou o negócio um pouco mais a fundo, mais a sério, tá bom? E aí, de vez em quando, é legal você ter esse tipo de aula também, que é para você ter o diagnóstico, basicamente, para você ter uma leitura, para você ver se você está evoluindo, para você saber se você está no caminho certo ou não. Isso vai te botar no trilho. Claro que se você tem condição financeira de pagar esse tipo de aula, faz só esse tipo de aula, né? Tem gente que fez aula comigo. Tipo assim, começar do zero tendo aula comigo. Pô, legal pra caramba. Eu adoro isso porque dá pra criar monstro, né? Você pega a pessoa do zero, pô, você vai ensinando passo a passo. Teve um monte de aluno aqui que evoluiu muito rápido fazendo dessa forma. É legal também. Aí depende muito de onde você mora, quanto você ganha, né? E aqui em São Paulo a minha aula eu considero que é barato, porque eu sei que se você for fazer aula numa escola de música é até mais caro. E às vezes o professor, sei lá, nem é baixista, né? Acontece muito isso. Você vai ter aula na escola e o professor é guitarrista, né? Então procura ter aula com um professor que seja contrabaixista, um cara que faz trampo, toca por aí tocando baixo, né? Claro que o cara pode tocar guitarra também, né? Existem pessoas que tocam os dois. Mas é um cara que toca baixo mesmo, assim, sabe? Tipo, ele faz show por aí tocando baixo, tudo mais, né? O cara que só dá aula de baixo e nunca faz show de baixo, aí eu evitaria, porque, enfim, talvez esse cara só esteja pegando seu dinheiro, né? Já vi muito isso, né? Eu fui dar aula em escola, né? Oi, eu sou o Renato, dou aula de baixo e tal. Aí o cara, então... Aqui só tem 2 alunos de baixo e o professor de guitarra mesmo que dá. Eu fugiria desse caso. Mas eu sei que tem professor de guitarra que também dá aula de baixo, mas o cara toca baixo mesmo. O cara tem um baixo bom, o cara mexe por aí, você olha no Instagram dele, ele tá fazendo trampo de baixista, então ele é baixista também. Aí vale a pena você fazer aula com esse cara, tá? Então é legal saber diferenciar isso, pra você saber se a sua aula tá tendo qualidade ou não. Outra coisa é isso. Tipo, se o cara sabe qual é a nota que ele tá tocando, né? Porque às vezes o cara vai ficar, não, aperta o 12 aqui, aperta o 14. Cara, isso aí você pega na internet, né? Isso aí você baixa um programa que chama Guitar Pro, ele vai te ensinar a mesma coisa, certo? Então, o cara tem que falar pra você, ó, você tá tocando uma nota dó. Porque é importante esse mapeamento, sabe? Tipo, o nosso instrumento tem o seguinte, né? Você olha pra um piano, eles pintaram as notas naturais de branco, e é muito fácil de você identificar, porque depois a próxima oitava é um clone. Depois que você decora, é muito fácil de você visualizar onde as notas estão. Aqui não, né? Aqui colocaram no liquidificador, então tá tudo misturado, é uma bagunça. É muito importante você, no começo, aprender as relações. Por exemplo, a oitava, aqui é um dó, aqui é um dó também. Esse aqui é um dó, aqui é um dó também. Aqui é um dó, aqui é um dó, certo? E por aí vai. Então é pra você saber onde as notas estão, porque isso vai te deixar mais inteligente no futuro. Eu sei que é muito tentador fazer o caminho curto, né? Que é o quê? Sempre tocar pensando o mínimo possível, aprende o desenho e tal, toca de maneira apenas mecânica. Só que isso chega uma hora que você vai estagnar. Aí você vai ter que dar uns passos atrás para pensar
no que você está tocando. Então já começa pensando, começa já sabendo o que você está fazendo. Tá bom? Pode contar comigo quem quiser estudar contrabaixo, meu número está aqui na tela. Muito obrigado quem ficou até o final. Tem a série aqui do zero, quem quiser ir estudando. Eu pretendo abordar aqui alguns assuntos iniciantes de contrabaixo também, tá bom? Então, bora começar a tocar contrabaixo em 2025 sem fazer nenhuma cagada. Aê! Dá o like no vídeo. Valeu, obrigado e até uma próxima.